Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Mensagem Espírita. É com renovada alegria que nós voltamos a conversar, rogando a Deus que nos ampare, que nos abençoe, que possamos seguir sempre no caminho do bem, do amor e da paz. Como já falamos, esse programa tem o propósito de analisar, embora superficialmente, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, queremos também repetir, é a obra básica da doutrina espírita. É a primeira obra publicada. Nós estamos completando 165 anos de O Livro dos Espíritos. É dele que se origina as demais obras da doutrina e nos traz as informações filosóficas, nos fala sobre o que somos, a nossa origem, o nosso desenvolvimento, a evolução do homem, tanto material como espiritualmente. Então, o livro nos fala sobre Deus. Tá? Nós não vamos dizer aqui que o Livro dos Espíritos é a palavra de Deus. O Livro dos Espíritos é a obra que fala sobre Deus, assim como a Bíblia, que muitos falam, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro que fala sobre Deus, que é um livro respeitável, interessantíssimo, muito importante que nós a leiamos, que analisemos e que façamos dela um instrumento de discernimento. Então, nós espíritas, muitos dizem que não aceitamos a Bíblia, não é verdade. Nós apenas aprendemos a raciocinar, a discernir, a separar aquilo que é material do que é espiritual. Então, a proposta da doutrina espírita não é a de fazer frente às demais religiões, de combatê-las, não. É trazer à humanidade os esclarecimentos que ainda essa humanidade carece. Portanto, nós nos propusemos de todas as primeiras quartas-feiras do mês, dos meses, né, nós respondermos as questões. A resposta da quarta-feira passada, ou da primeira quarta-feira, nos faltou, por desatenção minha, responder uma questão que nós vamos ler e vamos responder hoje. Então, é do nosso querido irmão Luizinho, né, que nós assim o chamamos, Luizinho, que é o Luiz de Oliveira. Ele nos encaminha a seguinte questão. Laureano, bom dia. Na questão 593 de O Livro dos Espíritos, no comentário de Kardec, ele cita a palavra sempre, quando ele se refere aos animais, dizendo que o desenvolvimento intelectual deles é sempre fechado, ou seja, são sempre os mesmos, embora exista uma nota de rodapé feita pelo tradutor explicando. Ainda assim, tem muitos leitores fazendo confusão. Obrigado. Muito bem, Luizinho. O Livro dos Espíritos tem todo um capítulo chamado Os Três Reinos. Então, vem nos falando desde os minerais, os vegetais, os
animais. São os três reinos. É interessante porque muitas vezes nós citamos Leon Denis, ou cita-se Leon Denis, dizendo que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. Então, o texto é mais ou menos isso. Quem ler o livro O Problema do Destino, do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, vai ver lá na minha edição, está na página 63, quando ele fala sobre o espírito que dormita no mineral, tal. Ele faz essa... É importante nós analisarmos as condições dos corpos. Os corpos inorgânicos, que é o que não tem vida, só tem atração, essa atração mecânica. Então, vamos pensar numa pedra, por exemplo. Ela é inerte, ela não tem vida. Se nós pegarmos uma árvore, ela tem as mesmas, os mesmos elementos da pedra, né? E algo a mais que se chama princípio vital ou fluido vital. Isto é o vegetal. Mas o animal, além dessa atração mecânica que tem o mineral, que tem o vegetal, ele tem algo a mais, que é aí que se manifesta o princípio espiritual. Mas então a árvore não tem espírito? Não. A árvore tem vida, vida orgânica, e não vida animal. Uma árvore não chora, não sorri, não se lamenta porque a cortaram. A roseira, que é linda, né, quando florida, não briga quando vão lá e apanham as suas flores. Ah, mas não sente? Tem essa sensibilidade. Muitas vezes nós cortamos um pedacinho de uma planta e ela morre. Então, mas ela não tem vida animal, ela não pensa, ela não fala. Os animais, neles já se desenvolvem algo chamado instinto, que é isso que se refere ao Livro dos Espíritos. O instinto que faz com que o animal lute pela sua sobrevivência e já em algumas espécies de animais desponta ou desperta a inteligência. É como a inteligência do homem? Não. É limitada, mas já tem inteligência. Nós vemos os animais, como eles agem, mas eles agem sempre dentro daquele limite. O animal não modifica a sua forma de vida. Ele não constrói as suas casas, modificando, fazendo algo diferente do que fazia há milênios. Então, sempre fará daquela forma. Sempre criará os seus filhos como os primeiros, as primeiras espécies. E assim será, enquanto animal daquela espécie. Nós vimos aqueles que fazem o ninho com palhas, né, com pedaços de capim, algo assim. Eles vão construindo as suas casas sofisticadamente, mas sempre daquele jeito. O João de Barro, que faz a sua casa, né, bonitinha, parece uma fornalha em miniatura, mas ele fará sempre assim como sempre fez. Então, é o limite.
Os símios, eles já agem em alguns pontos semelhantes ao ser humano. Eles se articulam. Consta que eles têm, no grupo, eles têm um que é o vigia, aquele que fica à frente numa árvore para observar o ambiente. E algo estranho, eles se comunicam com os demais. E consta que se esse sentinela falhar e o grupo sofrer alguma consequência, ele apanhará de todos. Então é já a sua organização. Aquele que assiste o mundo animal, de vez em quando eu dou uma olhada para ver a violência entre os animais, a luta constante da sobrevivência, eu fico pensando nisso. Eles se organizam em grupos para a sua defesa. É um grupo contra outro, né, espécies contra outras, mas lutando pela sobrevivência. Diferentemente do ser humano, que além de lutar pela sua sobrevivência, ele é criativo. O homem da caverna, aquele que vivia nas cavernas, nas grutas, hoje constrói arranha-céus, edifícios de 100 e tantos andares, se me falha a memória, no Oriente Médio tem acho que até de 200 andares, não vou falar em propriedade aqui, mas é porque me falta o número dos andares, mas coisas incríveis. Isso tudo fundamentado na inteligência humana. Se nós nos reportarmos a alguns milênios, encontraremos lá, está lá para que nós vejamos e testemunhemos as pirâmides lá no Egito, obra extraordinária. Aqueles blocos de pedra trazidos de lugares distantes, consta de outros países, e sobrepostas. Cada bloco com 2,5 toneladas, com 2 milhões de blocos colocados um sobre o outro, até a altura lá dos 37 metros, também se não me falha a memória. Quantos andares dá 37 metros? Vamos dividir 37 por 3, né? Dá 13 andares. Então é a altura da pirâmide. Eu vou conferir essa altura e direi futuramente. Mas isso tudo é da inteligência do homem. De repente, o homem, lá inspirado na lenda de Ícaro, pensa em voar e começa a arquitetar. Até que o nosso Santos Dumont constrói a peça, o chamado 14 bis, que voou lá na França. Hoje, se colocasse Santos Dumont à frente de um desses aviões aí supersônicos, desses aviões sofisticados, ele diz assim, mas a minha inteligência não chegou a tanto. A inteligência dele foi para aquele momento, com aquela máquina interessante, que voou alguns metros, depois desenvolvido, já na Revolução de 32, ele se desgosta pela sua criatividade, mas está aí hoje o meio de comunicação, meio de transporte,
Tudo isso é desenvolvimento da inteligência. Então, mas voltando aos animais, nós lembramos de um episódio nos Estados Unidos, um garoto ali num parque, onde lá os primatas são colocados, um garoto se projetou e caiu lá onde os animais estavam. As pessoas que viram só ficaram a observar como aquele garoto seria devorado por aqueles símios, que são ferozes. Mas de repente, uma fêmea, eu vou chamar aqui de orangotango, enrolou a língua aqui, mas ela veio ao encontro do garoto. A diferença entre ir ao encontro e ir de encontro. Ir de encontro é chocar-se. Ir ao encontro é envolver. E ela veio ao encontro do garoto. Não deixou que os demais se aproximassem. Tomou-o nos braços e o levou ao portão onde o zelador pudesse apanhar o garoto. Então diríamos, foi um ato de inteligência? Sim. De sensibilidade, de amor maternal. Mas nós analisamos que em determinadas espécies esse sentimento está mais aflorado. Consta que quando alguém aponta a espingarda, eu sou do tempo da espingarda, uma macaca que está com o seu filhote, ela coloca os filhotes à frente, mostrando ao atirador que ela é mãe, que ela tem um filhote para criar. Então, isso tudo, para nós, podemos chamar de sentimentos. Está longe de ser homem, mas já diferenciado dos animais mais primitivos. Então, essa colocação que nós fazemos, nós encontramos no capítulo que nós falamos, dos 3 reinos, a partir do item 585. Estudem. O que nós dizemos aqui são pinceladas apenas, mas busquemos nos ensinamentos da doutrina espírita para entendermos que os animais já têm, como diz os espíritos, uma espécie de alma, se assim quisermos entender, que nela já está se observando a presença da inteligência. Queridos amigos, irmãos, companheiros, é com muito carinho que nós procuramos analisar esses pontos para que o que nós aprendemos sirva-nos e que possamos também, no diálogo com aqueles que querem dialogar. Eu vou repetir, no diálogo com aqueles que querem conversar, que querem dialogar conosco sobre os ensinamentos da doutrina. Nós não vamos procurar pessoas para enfiar neles ou introduzir na sua mente as ideias espíritas. Não. Jesus não foi buscar pessoas. Jesus atendeu as pessoas e as ensinou como era procurado. Esse é o propósito da doutrina espírita. Estarmos sempre de portas abertas para o diálogo, sem a ideia do proselitismo. Então,
Quem quiser estudar o Livro dos Espíritos é uma fonte de informações. Queridos amigos, irmãos, companheiros, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.